De fato, a iniciativa privada sempre teve participação decisiva e fundamental no desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural de Maringá. Entidades de classe estão intimamente ligadas com o crescimento da cidade. Mas, com certeza, nada disso seria possível sem a participação da gestão pública. É por meio dela que os impostos podem ser adequadamente aplicados em benfeitorias, equipamentos e projetos que beneficiam toda a sociedade. E o Poder Executivo é responsável por essa operação. Mas onde ficava e como era o Paço Municipal, de onde os prefeitos e seus secretários ditaram os rumos de Maringá? Como se deram as obras do prédio que hoje conhecemos? Curiosos? Fiquem conosco, que resgataremos todos os detalhes acerca deste tema. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. A emancipação política de Maringá se deu por meio da Lei Estadual número 790, em novembro de 1951. Com isso, foi aberto o campo para forjar o primeiro prefeito com as eleições municipais que foram realizadas no final de 1952. Concorreram naquele ano para este cargo Valdemar Gomes da Cunha, que era conhecido popularmente como Valdemar Barbudo pela UDN, Inocente Villanova Júnior, pelo PTB, Ângelo Planas, pelo PR e Raul Maurer Moleta, pelo PSP. Foi a disputa do Vale Tudo, como o advogado Jorge Ferreira Duque Estrada descreveu no livro Terra Crua. Daquela corrida eleitoral, saiu vitorioso o madeireiro Inocente Villanova Júnior, que descobriria que a futura prefeitura de Maringá não tinha nenhuma estrutura para receber sua primeira equipe de gestores públicos. A então subprefeitura de Maringá, de quando a cidade ainda era distrito de Mandaguari, ficava bem aqui, na esquina da Avenida 15 de Novembro, com a então Avenida Ipiranga, hoje Getúlio Vargas. Segundo o primeiro servidor público do município, Antônio Mário Manicardi, o conhecido em Ojuca, quando Villanova entrou neste prédio que ficava aqui, encontrou um espaço vazio. Mandaguari havia deixado Maringá à própria sorte. Ocorre que naquela emancipação, quando Maringá foi desmembrada e elevada a município, Mandaguari perdeu a arrecadação de tributos municipais, número de eleitores e espaço territorial. Com o tempo, Maringá despontou enquanto polo regional. Essa posição era ocupada por Mandaguari até o final dos anos 1940. Aquela transição foi sentida pelo então prefeito de Mandaguari, Décio Pulim. Ao contrário do que muitos pensam, não era uma estrutura tão pequena. Talvez era limitada para o que Maringá precisava, afinal, a cidade crescia a passos largos ao longo das décadas de 1950 e 1960. Naquele período, o poeta e bancário Ari de Lima citou que aquele espaço era comparável a um curral velho. Dada sua péssima situação e preservação, o prédio era constantemente criticado pela população. Tanto que, em agosto de 1960, a coluna O Lado Mal da Cidade de O Jornal de Maringá fez diversas críticas e apontamentos ácidos contra o Poder Executivo. Era preciso, portanto, responder àquela demanda. E, de fato, o Paço Municipal não estava à altura do desenvolvimento econômico de Maringá. Assim, em 1965,
A Lei nº 418, de 22 de outubro, autorizou o Poder Executivo a contratar os serviços de engenheiros e arquitetos para atender à necessidade da construção de alguns prédios públicos bem aqui no Centro Cívico, no coração da cidade. Eram eles a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal e a Biblioteca Municipal. Por conta disso, o escritório do arquiteto paulista José Augusto Bellucci foi contratado em 1967 para conceber os projetos da Câmara e da Prefeitura Municipal. Era o final da gestão do prefeito Luiz Moreira de Carvalho. Bellucci, como um detalhe, foi responsável pelo projeto da Catedral e do Grande Hotel Maringá. Segundo pesquisa do arquiteto e professor universitário Aníbal Verri Júnior, o escritório de Bellucci propôs um edifício que ocuparia um quarteirão no Centro Cívico. Essa estrutura, por sua vez, aglutinaria diversas funções públicas. O Paço Municipal contemplaria o gabinete do prefeito e a zona administrativa para as secretarias, que teria 7 pavimentos. A área ainda previa a edificação da Câmara de Vereadores, auditório e uma praça cívica. Os blocos que seriam destinados ao gabinete do prefeito e da Câmara de Vereadores contariam com 2 pavimentos. No térreo ficaria uma área destinada aos salões nobres. No pavimento superior estaria o gabinete e a tribuna, interligados por um corredor e passarela. Ambos os espaços iriam dispor de acesso exclusivo à garagem, localizada no subsolo. Já o edifício em si contaria com uma arrojada construção. O bloco das secretarias, suspenso sobre a praça, teria um vão livre de 40 metros. Muito modernista, não acham? Mas as obras não seguiram como planejado, conforme vocês podem constatar. E a gente vai explicar o motivo. A construção do Paço seguiu uma primeira etapa que edificou o subsolo e o bloco com o gabinete do prefeito. Essa construção foi executada durante a gestão do prefeito Adriano José Valente, entre 1969 e 1973. Essa etapa das obras do projeto de Bellucci acabou sendo inaugurada pelo próximo prefeito, Silvio Magalhães Barros. Com a execução parcial do Paço Municipal, conforme originalmente concebido, parte das secretarias municipais tiveram que funcionar em caráter provisório por anos, no subsolo do edifício, onde estava previsto para ser o estacionamento. Foi uma adaptação para atender aos contribuintes. Nessa época já não existia mais o prédio precário da antiga prefeitura. Sua estrutura havia sido demolida para dar espaço à Biblioteca Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi inaugurada no final de 1975. Nós já fizemos um vídeo sobre ela aqui para o canal, dá uma conferida. A parte onde não foi dada sequência ao edifício projetado para abrigar as secretarias municipais, foi feita uma espécie de platô de concreto. Tratava-se de uma área plana muito extensa por onde ocorriam alguns eventos. Inclusive, o prefeito João Paulino, durante a sua segunda gestão, utilizava muito deste espaço para dar entrevistas. Nós estamos procurando adquirir o Cine Plaza, já foi vistoriado por técnicos de teatro do Teatro Guaíra de Curitiba, já temos até o anteprojeto de como solucionar ali para dar lugares suficientes e ter um bom teatro. A firma apresentou uma proposta de 36 milhões de cruzeiros, com 40% de entrada. Estamos estudando para fazer uma contraproposta e ver se adquirimos o Cine Plaza. O bloco do complexo que deveria ser executado na sequência foi modificado, sem a comunicação aos autores do projeto original.
Uma das justificativas para sua não execução foi que a proposta arquitetônica exigiria uma tecnologia que a cidade não dispunha na época. Também houve discussões de que aquela obra teria um custo muito elevado para os cofres públicos. Assim, os então arquitetos do município, Edson Pereira Cardoso e Gilmar Ferdinandi, foram incumbidos de conceber o projeto do edifício administrativo do Paço Municipal, o qual pudesse dialogar com o bloco do prefeito, de autoria de José Augusto Bellucci. O novo edifício, para resolver aquele dilema, foi construído em 4 pavimentos, ocupando a área que seria originalmente destinada à Praça Cívica. A Câmara de Vereadores acabou sendo construída em outro local, na Avenida Cerro Azul. Aliás, também já resgatamos a história dos prédios que serviram como sede para o Legislativo de Maringá. Está aqui no canal, dá uma conferida. Muito diferente do que foi originalmente proposto, a nova arquitetura seguiu uma linha arrojada, sendo estruturada em concreto liso aparente, com vidraças pelo edifício, sobretudo com destaque para a parte frontal. Internamente, possui uma ampla e emblemática rampa de acesso aos pavimentos superiores, por onde se preserva um vão livre em seu centro. As obras foram executadas no início da década de 1980, sendo inaugurado durante a primeira gestão de Saíde Felício Ferreira, em 1986. Foi ele quem nomeou o Paço em homenagem ao 6º prefeito da cidade, Silvio Magalhães Barros. Pelo seu interior, algumas estruturas do projeto original de Bellucci ainda estão preservadas, como por exemplo esta escadaria que dá acesso ao gabinete do prefeito e do vice-prefeito. Elaborada em madeira e chamada de escada monumental, percebe-se todo o cuidado dedicado à obra. Acima dela fica uma passarela que liga o gabinete do prefeito com uma sala de reuniões, onde há uma bela treliça em madeira freixó, chamada muxarabe. Aqui no térreo, onde hoje funciona uma sala de reuniões com uma mesa em formato de U, serviu por muitos anos como uma espécie de galeria de arte, onde aconteciam exposições e o famoso Salão Paranaense da Paisagem. Mas conta aí pra gente, quais memórias você tem do Paço Municipal de Maringá? Comenta aqui. Nós estamos no gabinete do prefeito e nesse momento vocês vão ter acesso a um espaço bem interessante, que é onde fica uma escada helicoidal e ela dá acesso ao estacionamento no subsolo do Paço Municipal. De fato, há história em todos os cantos da cidade. Este é um exemplo de como se faz fundamental compreendermos o passado para interpretar o tempo em que vivemos e o futuro para onde podemos seguir. Você sabia dessas histórias relacionadas ao Paço Municipal de Maringá, a famosa prefeitura? Se você gostou de mais esse resgate do passado, curta, comente e compartilhe, pois toda semana traremos vídeos novos sobre a história de Maringá. E você já sabe, há história em tudo que vemos.